Tirania de Aço capítulo 855 A luz de Deus. Cerca de 8 horas se passaram desde que Berengário saiu pela primeira vez da grande pirâmide de Gizé, e ele passou a maior parte do tempo no avião de volta a Kufstein. Durante seu voo, ele explicou em detalhes o que havia testemunhado nas profundezas da tumba. Tanto que Adelbrand e seus homens nunca teriam acreditado nele se não tivessem visto o deus egípcio da morte. Berengário obrigou os homens a fazer um estrito voto de silêncio sobre o que tinham visto. Eles não podiam nem informar suas famílias sobre isso. Se a verdade sobre a existência de todas as religiões se espalhasse pelo Reich, causaria uma séria ruptura em sua sociedade como um todo. Assim, apenas alguns poucos selecionados foram incumbidos de tal nível de habilitação de segurança. Ao pousar no campo aéreo de Kufstein, Adelbrand praticamente caiu no chão e beijou a terra sob seus pés. Ele estava imensamente feliz por eles não terem lançado airdrop na cidade como fizeram no Cairo. Berengário, por outro lado, estava tão calmo como de costume ao colocar a mão no ombro de Adelbrand e informá-la de sua mais nova tarefa. Tire as próximas 2 semanas de folga e se acostume com a vida no Reich. O trem o levará a Salzburg, onde você pode desfrutar da riqueza da propriedade de sua família. Você mais do que merece uma pausa, meu amigo. Você quando eu precisar de sua ajuda. Até nos encontrarmos novamente. Ao ouvir isso, Adelbrand saudou seu Kaiser, que respondeu na mesma moeda, antes que os dois homens partissem por métodos separados. Berengário iria de carro para o seu palácio, onde se reagruparia com família. Enquanto isso, Adelbrand pegava um ônibus para a estação de trem antes de voltar para casa pela Ferrovia Nacional. Berengário relaxou na parte de trás de seu carro, que era dirigido por um membro de sua Leibgarde. Ele apreciou os pontos turísticos da cidade de Kufstein, que passou por mudanças monumentais na última década. De uma pequena cidade agrícola medieval a uma próspera metrópole direto dos loucos anos 20, a cidade de Kufstein era sem dúvida a maior cidade do mundo. Eventualmente, o carro de Berengário chegou ao seu palácio, onde antes que ele pudesse entrar totalmente no prédio, a beleza ruiva que era sua esposa favorita o agrediu. Linde olhou para Berengar com uma expressão amorosa, enquanto enfiava a cabeça dele em seu busto substancial. Embora as viagens fossem muito mais rápidas nesta era de voo, isso não significava que Linde não estivesse preocupada com a sobrevivência de sua alma gêmea. Afinal, ela sabia tudo sobre as perigosas missões à Grande Pirâmide de Gizé e, portanto, estava bebendo para compensar seus infortúnios. Berengar sentiu o cheiro da bebida no hálito da mulher, enquanto ela o beijava apaixonadamente, totalmente inconsciente da grande mudança que sua aparência havia sofrido. Por fim, Linde soltou seu aperto e sorriu, antes de mudar lentamente para um estado de choque. Foi neste momento, ela notou a íris dourada do olho direito de Berengário e rapidamente agarrou seu rosto, preocupada com a segurança do homem. Oh meu Deus, o que aconteceu? Por que seu olho é dourado? Não me diga que o olho de Horus se fundiu com o seu? Existem efeitos colaterais? Você teve que pagar um certo preço. Por favor, me diga que está tudo bem. Linde, por mais inteligente que fosse, adivinhou rapidamente o que poderia ter acontecido com seu homem enquanto ele estava fora, fazendo com que Berengar risse e abraçasse com força na tentativa de acalmá-la. Relaxe, estou bem. Na verdade, estou melhor do que nunca. Minha visão voltou para mim. Não importa os detalhes, depois de 12 anos, posso mais uma vez contemplar sua beleza com 2 olhos em vez de um. Nada para se preocupar. Como um cão que recebeu elogios de seu dono, Linde imediatamente se tornou obediente enquanto aninhava a cabeça no peito largo do marido. Foi nesse momento que Berengário ativou os efeitos de seu tesouro recém-descoberto, na tentativa de ver como a mulher que ele amava verdadeiramente se sentia naquele momento. Ao ver uma aura rosa tão avassaladora, Berengário quase vomitou. Mesmo a radiante luz dourada da aura divina de Anubis não se comparava ao que ele estava vendo agora. Como se a aura de seu amor fosse um reator de fusão nuclear, ela iluminou completamente o palácio com uma luz de neon brilhante. Tanto que Berengar ficou cego temporariamente mais uma vez, enquanto lutava para desativar o efeito do artefato divino. Uma vez que sua visão voltou para ele, Berengar olhou para Linde com uma pitada de preocupação no rosto. O que ele havia testemunhado era muito amor para um homem possivelmente lidar sozinho. Como diabos ela pensava dele?
Ele começou a se sentir um pouco preocupado que talvez não estivesse correspondendo às expectativas de Lindy quando a mulher agarrou sua mão e perguntou o que havia de errado com ele. Está tudo bem? Você parece um pouco assustado. Berengário sacudiu a cabeça incrédulo antes de voltar à realidade. Obviamente, ele não poderia dizer à mulher que o simples volume de seu amor o assustara. Em vez disso, ele apenas suspirou em derrota, percebendo que talvez fosse uma coisa boa que ela o amasse tanto. Afinal, se Lindy se voltasse contra ele, ela seria facilmente o inimigo mais assustador que ele teria que enfrentar. Assim, depois de respirar fundo, ele deu um tapinha na cabeça da mulher, antes de assegurar-lhe que estava tudo bem. Está tudo bem, meu amor. Eu estava um pouco sobrecarregado com o cheiro de bebida. Você andou bebendo, não é? Lindy desviou o olhar com vergonha neste momento. Ela realmente tinha bebido. Afinal, era a única coisa que conseguia acalmar seus nervos quando ela pensava na situação precária em que seu homem se colocou mais uma vez. Ela estava pronta para receber uma bronca, mas Berengar a chocou, envolvendo a sua testa. Obrigado por sempre se preocupar comigo. Eu prometo a você, não vou fazer nada para me matar. Além disso, eu não poderia deixá-lo sozinho para criar nossos 5 filhos sozinho. Afinal, Bruno nasceu recentemente. Quem seria seu pai se eu morresse em algum túmulo esquecido? Antes que Lindy pudesse responder a seus comentários, Yasmin desceu as escadas e notou o retorno de Berengário. Embora ela não soubesse que jornada perigosa ele havia feito, ela podia dizer que algo sério havia acontecido agora que seu olho direito estava dourado. A princesa Moura imediatamente gritou em choque, o que alertou todo o palácio para o retorno de Berengário. Oh, meu Deus! O que aconteceu com seu olho? Em pouco tempo, as outras mulheres de Berengário correram para a entrada do palácio, junto com vários de seus filhos enquanto observavam a estranha aparência do homem. Berengário lutava para explicar como adquirira um novo olho quando Verônica entrou cambaleando e enrijeceu ali mesmo. Ao contrário de Berengário, a princesa boêmia nasceu com heterocromia. Por causa disso, ela sofreu muito no início de sua vida. Ver o homem que a salvou do abuso de sua família de repente compartilhar a mesma maldição que ela. Era demais para a jovem mulher lidar, e ela instantaneamente começou a chorar. Ao ver isso, Berengário sentiu a necessidade de inventar alguma forma de desculpa e, de repente, explicou sua condição como um milagre de Deus. Pessoal, não se engane, estou perfeitamente bem. Na verdade, estou melhor do que bem. O Senhor Deus Todo-Poderoso me restaurou minha visão. Eu estava na Terra Santa, fazendo minhas orações a Cristo no Gólgota, quando todos de repente uma luz dourada me envolveu. Naquele breve momento, senti um calor divino acalmar meu olho ferido e quando ele finalmente desapareceu, eu pude ver novamente. Depois de quase 12 anos de cegueira, minha visão voltou para mim. É realmente um milagre. Não posso explicar porque a cor dos olhos é diferente de antes. Mas tudo o que sei é que, pela primeira vez em toda a minha vida, agora posso contemplar minha amada família com 2 olhos. Portanto, não se preocupe, pois esta é a vontade de Deus. Se Hans estivesse aqui para testemunhar a pregação vergonhosa de seu pai, ele teria apenas zombado da noção de que a intervenção divina curou seu pai. Em vez disso, presumiu que o homem estava escondendo coisas como de costume. No entanto, a maioria de sua família optou por acreditar em suas palavras e se reuniu para abraçar o chefe de sua casa, que havia sido curado pelo próprio Senhor. Esta seria a mesma mentira que Berengário disseminou ao público sobre sua súbita transformação, reforçando ainda mais a ideia de que ele era um homem escolhido por Deus. Claramente, o olho era dourado porque continha a luz de Deus. Ou assim as pessoas pensariam. Aliás, esse pouco de propaganda faria com que algumas pessoas menos educadas esquecessem seu preconceito em relação às pessoas heterocromias, algo que Verônica havia sofrido, mesmo durante sua vida escolar. Quanto a Lindy, ela só conseguiu balançar a cabeça em descrença antes de murmurar uma única frase baixinho. Até ela achou a propaganda que Berengário tinha pensado em cima de sua cabeça um pouco sem vergonha. Sua habilidade de fazer besteira pela vida nunca deixa de me surpreender. Tirania de Aço capítulo 856 tropeçando na inspiração divina enquanto Berengário voltava para a casa de sua jornada à grande pirâmide de Gizé. Itami estava ocupada se escondendo em seus próprios aposentos em um estado de depressão total.
A dádiva de Nari clareou sua mente, permitindo que a jovem imperatriz tivesse muitas lembranças de sua vida passada que ela havia esquecido completamente até agora. Sobre a mesa de Tami havia plantas, equações químicas e materiais educacionais para assuntos que haviam desaparecido de sua mente ao longo dos anos. Assim como 3 artefatos divinos que ela estava experimentando nas últimas 6 horas. No entanto, atualmente a mulher estava esparramada nua em sua cama, com uma garrafa de saquê na mão. Seus olhos vermelhos brilharam para o teto de seus aposentos enquanto ela pensava em tudo o que havia acontecido em sua vida passada. Uma imagem muito vívida do único homem que ela realmente amou passou por sua mente. Julian era um idiota teimoso e arrogante que geralmente tratava seu passado como nada mais que um incômodo. No entanto, ela sabia que no fundo ele era apenas um homem com o coração ferido, com muito medo de se aproximar de alguém. Apesar dessas falhas, houve momentos de calor genuíno. No entanto, o que estava atualmente flutuando em sua mente eram 2 cenas que ela sabia que nunca haviam acontecido, e ainda assim eram claras como o dia. Apesar de saber que essas memórias eram falsas, elas tinham uma enorme influência emocional sobre seu coração e causavam imensa confusão em sua mente. Na primeira dessas 2 memórias, Itumi está assistindo Julian se formar em West Point. Ao receber seu diploma, ele se aproxima dela e confessa que entende seus sentimentos. Ele parece estarrecido, como se nunca tivesse notado até este momento. E ainda assim, apesar do momento que deveria ser o mais feliz de sua vida, o bastardo a rejeita, dizendo que é simplesmente tarde demais para eles terem um relacionamento. Se isso não fosse confuso o suficiente, a segunda memória que ela sabe ser falsa é aquela em que ela era casada com Julian e grávida de seu filho. Ele volta para casa de uma longa missão vivo e bem, onde os 2 compartilham uma refeição maravilhosa juntos em um estado de felicidade absoluta. No entanto, no final, Julian se despede e deixa para trás uma mensagem sinistra, dizendo que o tempo que passaram juntos permitiu que ele ganhasse algum fechamento, e que ele lamentou o fato de ter levado 2 vidas para perceber o que poderia ter sido. Ao repetir essas palavras várias vezes, Itumi tomou outro gole de sua garrafa, afogando suas mágoas com o sabor intenso do álcool. Lágrimas escorriam de seus olhos. A noção de ser rejeitada pelo homem que ela amava e depois abandonada por ele enquanto estava grávida de seu filho era demais para suportar. Seria esse realmente o destino que ela teria sofrido se tivesse confessado seus sentimentos ao idiota? Ao contrário de Berengar, Itumi nunca teve tempo de processar adequadamente a dor que teve em sua vida passada, nem teve uma série de amantes para ajudá-la no processo. Além de sua mãe irritante e irmã excessivamente afetuosa, ela estava sozinha neste mundo, cercada por inimigos em potencial. Itumi estava bêbado demais para perceber que talvez a deusa tenha implantado essas memórias em sua mente, como uma dica sobre a verdadeira identidade do outro reencarnado. Em vez disso, ela viu isso como um destino em potencial, o resultado de suas ações se ela realmente perseguisse seus afetos em sua vida passada. A única coisa que essas 2 memórias causaram foi uma sensação avassaladora de confusão na mente de Tami e um desejo perpétuo em seu coração. Embora ela não soubesse por que as coisas terminavam tão horrivelmente dentro dessas falsas memórias, ela simplesmente desejava poder voltar à sua antiga vida e corrigir seus erros. Depois de beber e chorar sozinha por algum tempo, Itami finalmente se levantou da cama, ao ouvir uma batida na porta. Ela caminhou lentamente até ela, com uma expressão derrotada em seu rosto impecável, antes de abrir a porta um pouco suficiente para que seu rosto fosse revelado. Quando ela viu o rosto sorridente de sua irmãzinha, ela bateu a porta e chamou a garota com uma voz estridente. Agora não, Momo. Apesar dessas palavras, Momo forçou sua entrada, o que começou como uma chance de cair coticamente em sua irmã e tornar sua vida mais difícil. Agora era motivo de preocupação, pelo fedor da respiração de Tami e pelo olhar em seu rosto. Ela se isolou em seu quarto, sem fazer nada além de beber e chorar nas últimas 6 horas. Obviamente, algo estava terrivelmente errado e por causa disso, Momo foi rápida em consolar sua preciosa irmã mais velha. No entanto, ao abrir a porta e perceber que Tamihiro estava completamente nu, Momo corou de vergonha. Antes de castigar a mulher por sua aparência, Neishan, coloque algumas roupas. Em resposta a isso, Itumi apenas zombou, antes de cair em seu futon e puxar as cobertas sobre si mesma. Ela não estava com vontade de conversar agora. Vá embora.
Momo percebeu que algo estava seriamente errado com sua irmã. Itami nunca agiu como uma criança, e ainda assim aqui estava ela gritando e fazendo birra enquanto estava nua. Seus lábios tremeram enquanto ela lutava para abordar a raiz do problema. Neishan, isso é sobre um homem. Itami congelou debaixo de suas cobertas e não disse nada, apenas emburrado ao fazê-lo. Momo apenas suspirou em derrota quando viu isso. Ela não tinha ideia de quem estava causando tanto sofrimento para sua irmã, mas ela jurou internamente que quem quer que fosse o bastardo, ela nunca o perdoaria. Em vez disso, Momo simplesmente se aproximou da mesa, que continha as plantas de sua irmã, materiais educacionais, bem como as regalias imperiais do Japão, que eram, na realidade, artefatos divinos. Momo sabia muito pouco sobre ciência, química e engenharia. Você poderia dizer que ela tinha um nível básico de ensino médio como a maioria das pessoas no domínio de Itami tinha aprendido sob o governo de Ryo. No entanto, à medida que a luz do sol refletia no espelho, ele começou a brilhar e, sob sua luz, Momo conseguiu obter uma compreensão muito maior do material do que normalmente teria. Com uma sensação de inspiração divina, Momo rapidamente olhou para o livro que Itami havia escrito intitulado Biologia 101. E depois de estudar uma seção aleatória de seu conteúdo por vários minutos, fez um comentário sobre o material. HMMM. Então existem micro-organismos em todos os lugares chamados bactérias, e algumas dessas bactérias podem estragar os alimentos. Onde você aprendeu isso? Itami estava prestes a amaldiçoar sua irmã por se intrometer em sua sessão de luto. No entanto, quando a garota começou a falar sobre biologia, ela não pôde deixar de se perguntar como sua irmã cabeçuda havia compreendido o que estava escrito no livro. Itami rapidamente pulou da cama e agarrou os ombros de Momo antes de interrogar a garota. Momo, você entende o que eu escrevi aqui e o significado por trás dessas palavras? Momo olhou para sua irmã em choque. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. No entanto, ela lentamente acenou com a cabeça antes de comentar sobre sua súbita fonte de inspiração. Eu não sei o que é. Normalmente eu não teria ideia do que essas palavras significam, mas por alguma razão, eu entendo. Itami, sem saber, deu um passo à frente na luz refletida no espelho e instantaneamente se sentiu sobrecarregada com a mesma sensação de inspiração divina pela qual sua irmã estava passando. Ela rapidamente olhou para o espelho e o identificou como o provável culpado que estava causando essa aura estranha. Este espelho era uma das 3 peças do regalia imperial do Japão que Itami havia herdado da família imperial depois que ela os matou e tomou seu lugar. Era conhecido como Yata no Kagami e deveria representar a virtude da sabedoria. Depois de ouvir de Nari que os regalias imperiais eram na verdade artefatos divinos, ela estava experimentando para descobrir seus usos, mas sem instruções adequadas, era mais fácil falar do que fazer. No entanto, o que ela estava experimentando agora era talvez um estado temporário de inteligência aumentada, e ela não era a única passando por essa mudança. Para colocar isso em termos de elementos de RPG, era como se o Yata no Kagami tivesse uma área de efeito que fizesse com que aqueles dentro dele sofressem um buff temporário em sua inteligência. Quando Itami percebeu isso, ela irrompeu em um estado de riso incontrolável, fazendo com que sua irmãzinha se preocupasse com ela, o que ela expressou vocalmente. Neishan, você está bem, você está me preocupando agora. No entanto, Itami apenas acenou com a cabeça com um sorriso gordo em seu rosto bonito quando ouviu isso. Depois de acalmar seu coração, ela beijou sua irmã na testa antes de agradecer. Obrigado, Momo. Se não fosse por você, eu nunca teria descoberto como essa maldita coisa funciona. Agora eu posso finalmente competir com aquele bastardo. Ao contrário de Berengário, que tinha uma rede nacional de cientistas, engenheiros e outros estudiosos. Itami tinha um pequeno corpo de elite de mentes tão brilhantes. No entanto, sua educação estava faltando, em grande parte porque até recentemente, Itami não conseguia se lembrar de todas as suas memórias. Por causa disso, ela estava severamente atrás da Alemanha em termos de praticamente todas as métricas. Agora ela poderia fazer com que seus cientistas e alunos talentosos se aquecessem à luz do Yata no Kagami e exercessem a inspiração divina à medida que progrediam rapidamente em sua compreensão da ciência e da educação. Isso permitiria que o Império Japonês preenchesse rapidamente a lacuna entre eles e o Reich em termos de mentes educadas dentro de suas sociedades. Embora Itami não fosse capaz de alcançar a Alemanha de igual para igual,
Ela agora seria capaz de criar uma sociedade que poderia causar imensa dificuldade aos alemães se eles tentassem conquistar seu império. Tudo o que ela precisava fazer era fazer a Alemanha sangrar o suficiente para trazê-los para a mesa de negociações. Com este espelho divino, ela agora poderia alcançar esse objetivo. Assim, neste dia, Itamerhiro, a imperatriz do Japão, ganhou uma ferramenta valiosa na luta contra seu reencarnador rival. Tirania de Aço capítulo 857 Salvando os agentes encalhados parte segundo o coronel Andreas Ritter von Jaeger estava sentado dentro de um caminhão que passava pelo posto avançado de fronteira que o reformado exército Joseon havia estabelecido. Os soldados coreanos pelos quais passavam usavam uniformes marrons baseados em um desenho que parecia existir na Grande Guerra da Vida Passada de Berengário. As patas combinando enroladas nos tornozelos, evitando que sujeira entrem em suas botas curtas. O tempo todo, capacetes marrons com padrão Adrian protegiam seus crânios. Esses homens estavam equipados com rifles de ação G25 Bolt, e alguns deles empunhavam a variante portátil do MG-25. Comparado com o equipamento do exército imperial japonês, eles estavam praticamente uma geração atrás em termos de equipamento militar. Apesar disso, Itomi sabia que as perdas que sofreria se fizesse uma segunda investida na região seriam grandes demais para suas tropas suportarem. Assim, por enquanto, ela manteve o armistício que havia sido declarado entre o Reino Joseon no norte e o Império Japonês no sul. Havia um único motivo para os Jagd Comandos estarem aqui, no posto de fronteira. Isso era para se infiltrar profundamente no território inimigo e extrair um grupo de agentes Joseon que possuíam informações vitais sobre o Império Japonês. Os soldados do exército Joseon saudaram os Jagd Comandos alemães ao passarem por uma posição de artilharia que abrigava os novos canhões de campo K-17 de 10 centímetros que foram usados para intimidar os soldados japoneses do outro lado da fronteira. Eventualmente, o caminhão que transportava os Jagd Comandos alemães subiu ao pico da montanha onde existia um pequeno planalto. Este seria o local de onde eles seriam implantados. Sentado na beira da montanha estava um planador militar, que os cientistas alemães haviam desenvolvido para uso em operações especiais instaladas no Teatro Oriental. Sabendo que não poderiam revelar a existência de aviões turbohélices japoneses, os cientistas alemães desenvolveram planadores a pedido dos Jagd Comandos, que agora eram qualificados para o ar e, portanto, preferiam desdobrar dos céus. Este planador se assemelhava ao DFS-230 usado pelos militares alemães na Segunda Guerra Mundial da Vida Passada de Berengário. Quando Andreas e sua equipe chegaram ao local, ele já estava conectado a um bom GI, que seria usado para lançá-lo no ar da beira do penhasco. Tudo o que eles precisavam fazer era entrar no planador e começar sua jornada bem atrás das linhas inimigas. Os engenheiros que montaram essa lancha eram soldados do Corpo de Engenheiros do Exército Alemão e foram enviados para a fronteira de Joseon para ajudar na construção de defesas adequadas que funcionariam contra os japoneses. Eles foram instruídos a supervisionar o lançamento desta operação. Esses engenheiros saudaram os Jagd Comandos que se amontoaram na parte de trás da aeronave. Havia 10 deles no total, e Andreas seria o piloto. Uma vez que todos estavam dentro, Andreas deu a ordem de lançamento, e em questão de segundos eles foram lançados sobre o penhasco, onde o planador voou em direção aos arredores de Seul. Eles haviam planejado especificamente essa operação na calada da noite, para que o inimigo não visse seu planador voando no ar. Por causa disso, a aeronave voou pelos céus sem que o exército japonês soubesse. À medida que os operadores especiais se aproximavam de seu destino, Andreas os chamou para garantir que estivessem prontos para a missão que estava prestes a acontecer. Tudo bem, vocês conhecem nosso objetivo. Vamos pousar a cerca de 2 cliques de Seul, onde afundaremos o planador, antes de entrar na cidade. Nossos mapas estão marcados com a localização do esconderijo. Entramos, saímos, e exfiltrar esses desgraçados filhos da puta de volta para o norte. Alguma porra de pergunta. Os outros 9 soldados foram unânimes em sua resposta. O que fez com que Andreas sorrisse. Não, senhor. O planador foi projetado com quebra de paraquedas, permitindo que ele descesse em um ângulo de 80 graus. Por causa disso, foi capaz de pousar com precisão em seu alvo. Assim, após cuidadosa pilotagem, a aeronave pousou quase exatamente em seu destino. Feito isso, os soldados embarcaram rapidamente,
onde procederam à segurança da área. Assim que tiveram certeza de que estavam sozinhos, os JAG de comandos desmontaram a aeronave o mais silenciosamente possível, para garantir que não pudesse sofrer engenharia reversa pelos japoneses, antes de marchar noite adentro. Quando os japoneses encontrassem o planador, seria uma pilha de escombros. O esquadrão de JAG de comando secretamente fez seu caminho para os arredores da cidade, onde fizeram uso da cobertura da noite e da folhagem para se infiltrar silenciosamente na cidade de Seul sem incidentes. Embora houvesse soldados do exército imperial japonês em patrulha, eles não sabiam que os operadores especiais alemães haviam entrado na cidade. Andreas olhou através de sua meia e silenciosamente observou o equipamento que um esquadrão de soldados imperiais japoneses recebeu. Seus uniformes foram atualizados para aqueles que estavam em uso pelo IJA durante a Segunda Guerra Mundial da vida passada de Tommy, e os rifles em suas mãos foram facilmente identificados como semiautomáticos pelos experientes JAG de comandos. Ao ver isso, Andreas se comunicou silenciosamente pelo fio, de volta aos operadores de rádio alemães sobre as armas em uso pelos soldados japoneses. Aqui é o Falcão, acabou. Aterrissamos no ninho da águia. Repito, aterrissamos no ninho da águia, acabou. O rádio ficou estático por vários minutos, antes que a resposta chegasse. Entendido. Qual parece ser o problema, Falcão? Acabou. André suspirou pesadamente antes de relatar a última descoberta. Esses japas têm hardware melhor do que pensávamos inicialmente. Parece que suas tropas de elite têm armas iguais às nossas. Informe sua inteligência imperial imediatamente, mas... A estática mais uma vez estava presente nas comunicações antes que a voz finalmente respondesse. Entendido. A inteligência imperial foi alertada, mas... Andreas não hesitou em interromper a comunicação ao enviar uma última mensagem. Entendido, pronto e fora. Com isso dito, ele rapidamente reafirmou suas ordens aos soldados sob seu comando, que tinham um olhar de hesitação em seus olhos ao verem o equipamento que o inimigo estava empunhando. Isso não muda nada. Chegamos ao esconderijo e extraímos os alvos para um local seguro. Atire se for preciso, mas o silêncio será a chave para a vitória. Depois de dizer isso, Andreas assumiu o ponto e entrou furtivamente nos limites da cidade, onde os JAG de comandos continuaram a esgueirar-se pelas forças inimigas. Enquanto os JAG de comandos estavam em movimento, também estavam os Kenpeitai, que procuravam ferozmente os ratos que continuavam eludindo a eles nos últimos meses. Por fim, em seu desespero, eles decidiram ir de porta em porta no meio da noite para procurar os traidores. Assim, foi uma corrida contra o tempo para ver quem chegaria primeiro. No final, os JAG de comandos foram um pouco mais rápidos, pois chegaram à porta do esconderijo e bateram de maneira especial. Isso permitiu que os que estavam dentro soubessem que eles eram amigáveis. A porta se abriu para revelar o rosto de uma jovem Joseon que olhava para os soldados alemães com um brilho de esperança em seus olhos. Embora esses homens tivessem pintado seus rostos camuflados, ela podia dizer por suas armas e uniformes que eles não trabalhavam para os japoneses. Andreas foi rápido em esclarecer isso, enquanto falava em código para verificar as identidades um do outro. Qual é a cor da noite? O agente soube imediatamente o que Andreas estava perguntando e rapidamente respondeu com a frase correspondente que a identificava como uma agente aliada à inteligência imperial. Ela falava na língua alemã, na qual ela e seus companheiros foram treinados antes do desdobramento. Sanguíneo, meu irmão. Berengar criou esses códigos como meio de identificar agentes amigáveis em campo. Ele os arrancou de uma antiga franquia de videogame em sua vida passada, onde é preciso proferir tal frase para obter entrada no santuário de uma determinada facção. A menos que Itami tivesse jogado esse videogame específico, lançado em meados dos anos 2000, e lembrasse palavra por palavra, nem ela nem seus agentes seriam capazes de quebrar esse código. Berengário contava com o fato de que seu rival não. Afinal, o sucessor desse jogo era muito mais popular do que aquele que ele havia usado para a base de seu código. Com o código trocado, Andreas rapidamente começou a dar ordens ao agente. Reúna todos e traga-os aqui. Traga qualquer evidência que você coletou com você. É nosso trabalho escoltá-lo com segurança de volta ao reino Joseon. Qualquer coisa que não possa ser carregada com você deve ser queimada. Não temos muito tempo, então se apresse. Com isso, disse
Os agentes Joseon e os Jag de comando os alemães agora tinham que marchar em uma perigosa jornada de volta ao norte, esperando que os Kempeitai não os alcançassem. Pois se o fizessem, era improvável que sobrevivessem. Tirania de Aço Capítulo 858 A Ferrovia Nacional do Japão é concluída ao acordar pela manhã, com o som de um relógio mecânico tocando. Mizuno aí rapidamente correu para seu guarda-roupa, procurando seu uniforme de cadete. Seu cabelo estava uma bagunça, e havia bolsa sob seus olhos de uma longa noite de bebedeira. Ao abrir a cômoda, ela murmurou um pensamento em voz alta sem prestar atenção nisso. Eu não posso me atrasar para a aula ou aquele bastardo do Julian vai me segurar pelo resto do dia. Depois de dizer isso, ela percebeu que não havia uniforme de cadete em suas gavetas e que ela estava atualmente no meio de sua segunda vida. Uma profunda sensação de depressão tomou conta do coração de Tami quando ela percebeu que estava sozinha neste mundo, forçando-a a cair de joelhos em desespero. A dádiva de Inari acabou sendo tanto uma maldição quanto um presente para a jovem imperatriz. Embora as memórias de Tami tenham se expandido muito, para abranger tudo o que ela suportou em ambas as vidas e todo o conhecimento que veio com isso, memórias que ela havia esquecido começaram a assombrá-la. Sua mente lutava para separar o passado distante de sua realidade presente. A jovem imperatriz lutou para conter as lágrimas em seus olhos quando o espelho divino chamou sua atenção, fazendo com que ela tivesse uma única pergunta em sua mente. Julian desperdiçaria sua vida lamentando sua vida passada. O próprio pensamento de não corresponder às expectativas de um homem morto foi inspiração suficiente para acalmar temporariamente o coração de Tami. Ela se levantou e respirou fundo, antes de murmurar uma única frase em voz baixa. Obrigado, Juliano. Depois de dizer isso, a mulher recolheu a roupa que pretendia usar para o dia e foi em direção ao banho, onde ela passou a próxima hora absorvendo o álcool de sua corrente sanguínea. Quando ela finalmente voltou para seus aposentos, havia uma tigela de ramen, junto com um pouco de takoyaki que havia sido preparado por Momo. Ela sabia que sua irmã havia feito a refeição com base na carta que estava na bandeja. Onei-chan, eu não sei que tristeza você tem em seu coração, mas você precisa comer direito. Espero que você se sinta melhor depois de consumir o amor que coloquei nesta refeição. Isso fez com que um sorriso amargo se formasse no rosto bonito de Tami, que não estava mais abatido pela intoxicação dos dias anteriores. Ela suspirou pesadamente antes de murmurar outra frase baixinho. Talvez eu não esteja tão sozinho quanto eu pensava. Apesar dessa sensação de alívio, ela ainda estava amarga em seu coração, enquanto as memórias passavam por sua mente a cada segundo. Ao contrário de Berengário, Itumi não nasceu com uma memória perfeita. Ela não sabia como lidar com as informações constantes que fluíam em sua mente como se seu cérebro fosse um mecanismo de busca e seus pensamentos fossem a consulta. Essas memórias eram intensamente vívidas, como se uma realidade aumentada estivesse cobrindo sua visão. Uma habilidade tão esmagadora seria suficiente para quebrar a maioria das pessoas se elas a adquirissem de repente. Afinal, quem não queria esquecer as coisas da vida? Mas para Berengário, que nasceu com um dom tão poderoso, ele cresceu sabendo superar suas desvantagens e usou para alcançar o sucesso nas duas vidas. Depois de lutar para manter seus pensamentos de uma maneira que lhe permitisse fazer algum trabalho, Itumi sentou-se em sua mesa e testemunhou o layout atual do continente japonês. Há alguns anos, ela vinha trabalhando em um sistema ferroviário nacional para conectar a nação. Desde o início da Pax Germania, o Reich iniciou uma transição para locomotivas a diesel que funcionavam com o sempre presente biodiesel que a indústria alemã produzia a partir de sementes de cânhamo. As locomotivas mais recentes eram extremamente poderosas e baseadas no projeto Intercity 125 em uso pelos britânicos da vida passada de Berengário. Era capaz de atingir altas velocidades de até 148 mph ou 201 km/h, levando a Alemanha a uma nova área de transporte nacional. Desde a concepção inicial da ferrovia de Berengário, ele a projetou de forma a permitir que fosse modificada para uso em alta velocidade nos próximos anos. Ele havia incluído conceitos como trilhos de bitola padrão, com direitos de passagens separados por grau e grandes raios. Ele também usou principalmente aço e concreto na construção de seus trilhos. No entanto, o que faltava na época para realmente fazer um trilho de alta velocidade eram trilhos soldados continuamente.
algo que só poderia ser realizado com soldagem. À medida que sua indústria melhorou e vários tipos de soldagem foram introduzidos, como soldagem por termite, ele garantiu que os rebites que mantinham os trilhos juntos fossem removidos e os trilhos soldados juntos. Naturalmente, o Japão estava há décadas atrás do Reich em termos de capacidades tecnológicas e, por causa disso, operava inteiramente com locomotivas movidas a vapor dentro de sua recém-terminada ferrovia nacional. Eles também tinham meios de construção muito mais primitivos, como o uso pesado de madeira e ferro forjado. No entanto, uma ferrovia era uma ferrovia e, por causa disso, Hitomi tinha que ficar bonita para a cerimônia de corte da fita. Assim, ela rapidamente começou a trabalhar em sua aparência, certificando-se de que ela era a imperatriz impecável do Japão, e não uma bêbada de coração partido. Depois de vestir seu traje mais luxuoso e colocar sua maquiagem, Hitomi se levantou de sua cadeira e saiu de seu quarto. Ao entrar no grande salão de seu palácio, ela se deparou com os ministros de seu império. O principal deles era o ministro dos transportes. O ministro dos transportes era um jovem de nome Isai Arikatsu. Após os expurgos políticos que removeram o elemento conservador do governo de Tami e o substituíram pelo que muitos chamavam de jovem guarda, a esmagadora maioria de seus ministros agora eram homens em seus anos 20 e 30. Junto com algumas mulheres em certas posições. Esses homens não usavam mais a aparência tradicional do samurai e, em vez disso, vestiam roupas mais modernas, com penteados combinando. Isai Arikatsu era um desses homens e tinha um sorriso agradável no rosto enquanto se curvava diante da jovem imperatriz e falava com ela de maneira servil. Kami-sama, estávamos com medo que você se atrasasse para a cerimônia. Por favor, não temos muito tempo. Você me seguirá até a estação ferroviária local. As palavras de Inari ecoaram na cabeça de Tami quando ela ouviu as palavras Kami-sama fazendo com que ela levantasse a mão em desagrado. Por favor, não me chame assim. Hitomi-sama é bom o suficiente. Embora o culto da deusa da guerra fosse o principal partido político no Império do Japão, Hitomi temia a ira dos deuses reais depois de conhecê-los, e assim ela tentou impedir a adoração de seus seguidores. Infelizmente, os corações dos homens não foram facilmente mudados, e o grupo de ministros que faziam parte de seu culto se prostrou diante da jovem imperatriz e professou sua fé. Absolutamente não. A deusa da guerra é a nossa única deusa, e vamos nos referir a ela com os honoríficos apropriados. Kami-sama, por favor, diga-nos o nome de quem o convenceu de que você é indigno, para que possamos decapitá-lo. Hitomi apenas revirou os olhos, e ela não foi a única. Nem todos os ministros eram membros do culto, e eles também compartilhavam do mesmo sentimento. Embora tenham ficado surpresos quando viram a mesma expressão no rosto das supostas deusas da guerra. Hitomi queria se esconder em seu quarto novamente depois de ouvir o quão fervorosos esses tolos eram, mas ela sabia que precisava projetar força, e assim suspirou antes de mudar de assunto. Tanto faz, apenas me leve para o local, e eu vou cortar a fita para que possamos terminar com isso já. Ao ouvir isso, Isai Arikatsu rapidamente se levantou e marchou ao lado de Tami e sua guarda real em direção ao local da cerimônia. Pessoas de toda a cidade se reuniram na rua. Embora os trens estivessem operando em várias partes do Japão, não foi até esse momento que a ferrovia nacional foi totalmente concluída e, por causa disso, muitas pessoas se reuniram para comemorar. Hitomi estava em um junitoi tradicional entre seu povo, enquanto fazia um breve discurso. Hoje marca uma ação monumental para o povo japonês. A partir deste momento, entramos verdadeiramente na era da indústria, onde nenhuma potência no leste pode rivalizar com nosso poder. Até hoje, tínhamos dificuldade em atravessar nossas grandes terras, mas não mais com esta ferrovia nacional. Pessoas e cargas podem ser transferidas por todo o continente japonês com pouco esforço, permitindo a rápida industrialização de nossas cidades. No entanto, só porque somos maiores que nossos vizinhos não significa que podemos nos tornar preguiçosos. Devemos manter a diligência, pois há uma ameaça no extremo oeste deste mundo. Aquele cuja indústria é maior que a nossa. Este império procura se estabelecer como a potência mundial suprema, e não se engane, eles têm os meios para isso. No entanto, sob meu reinado, nunca permitirei que um estrangeiro dite o que o povo japonês deve acreditar ou como deve se comportar. Se este assim chamado Império Alemão deseja nos forçar a nos ajoelhar e obedecer às suas exigências,
Eles têm outra coisa por vir. Vou mostrar-lhes o poder do nosso povo. Hoje é só o começo. Em breve produziremos mais máquinas que se tornarão um marco em nosso dia a dia. Para o futuro, para o Japão. As várias pessoas que se reuniram para testemunhar este evento aplaudiram o discurso de Itami quando a mulher cortou a fita e sinalizou o início de uma nova era da indústria. Embora tenham aplaudido e aplaudido, Itami sabia que ela e seu povo enfrentariam uma dura luta pela frente. O que só aumentava a pressão que ela estava enfrentando no momento. Por quanto tempo mais ela poderia continuar assim, Itami não sabia, mas ela continuaria até não poder mais. Ela precisava, por Julian. Porque era o que ele faria. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.